Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Santa Branca, Mãe Yara, e aos nossos abnegados mensageiros de Deus, vindos do mundo espiritual para nos ajudar na nossa vida física, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, angústias. E hoje aqui para falarmos um pouco o tempo no mundo espiritual, no plano espiritual. E desta forma muitas pessoas não sabem, não entendem que não existe essa diferença. Então, quando falamos em tempo físico, nos referimos ao tempo de conhecemos, que é medido em horas, dias e meses. Já o tempo espiritual, no mundo espiritual, se dá por uma série de fatores que envolvem acontecimentos, escolhas e decisões. Assim, o tempo no plano espiritual ele é definido por ciclos. Por exemplo, quando nós fazemos as nossas escolhas, elas geram uma sequência de acontecimentos que ao findar fecha-se o ciclo. Esse ciclo não é definido por nós, porque ele envolve muitos outros fatores que estão além da nossa compreensão e capacidade e até mesmo da nossa decisão. Nós não podemos simplesmente parar o ciclo, mas podemos sair dele, porque cada ciclo tem o seu tempo. Por exemplo, relacionamentos. Quando cada um de vós começa uma relação, está dando início a um ciclo, e durante esse ciclo você perceberá se isso é isso que você quer, se é isso que gosta, se a pessoa faz mal ou bem a si. Existe o tempo que você leva para adquirir a consciência de tudo isso, do relacionamento. Então, é necessário que esse lapso temporal em que você cria a coragem para sair dessa relação e superá-la. Algumas pessoas até permanecem nesse ciclo por medo ou indecisão. Por exemplo, trabalho, negócios. As oportunidades, elas não surgem sem que nós as busquemos. Então, quando nós temos uma ação, ela gera uma reação, à qual vai dar início a um ciclo no qual poderá conhecer pessoas, estabelecer laços, ampliar a nossa visão sobre o que procurar e buscar, os meios para adquirir o que se deseja. Esse ciclo não pode ser rompido, mas pode ser finalizado quando nós decidirmos sair, que o negócio não traz prosperidade ou ao decidir, por exemplo, mudar de emprego, finalizando uma relação que faz mal a cada um de nós. Ao mudar as nossas amizades, vendo o que nos faz mal, buscando a força para finalizar esse ciclo e começar outro. Salve Deus, às vezes é muito difícil explicar essa diferença para cada um, as pessoas que são um pouco leigas sobre a espiritualidade. Dessa forma, quando as pessoas procuram ajuda espiritual, o que elas querem logo, por exemplo, é um prazo. Querem saber em quantos dias a situação delas poderá melhorar e não entendem que o tempo espiritual do físico são diferentes. Não tem nada a ver. Assim sendo,
quando nós temos um problema espiritual que está refletindo na nossa vida, ele não surgiu, por exemplo, do dia para a noite. Mesmo que nós não percebamos, ele vem de há muito tempo atrás. Algumas pessoas ignoram os acontecimentos ou acreditam que são uma mera coincidência e que são essas pessoas que procuram uma ajuda imediata, sendo até incapazes de ampliar um pouco a visão sobre a espiritualidade. Dessa forma, entender que o tempo não pode ser controlado nem por mim, nem por ninguém. E quando, por exemplo, eu falo com pessoas, eu dependo da resposta espiritual dessa muitas das vezes sobre a conversação. Em nenhum caso que eu tenha conhecimento ou que chegue até mim é assim tão simples quanto as pessoas o querem fazer. Muitas das vezes são eles que nos procuram no início, mas são raros. Por isso que a nossa força, a nossa forma de trabalhar, ela é diferenciada. Nós damos o amparo a pessoas durante todo o tratamento. Nós não. As entidades espirituais, além de ajudar na energia delas, também os nossos mentores sabem quais as oportunidades que surgiram na vida dessa pessoa. As entidades espirituais ajudam nas melhores escolhas, muitas das vezes sem tocar no livre-arbítrio. Portanto, desta forma, muitas pessoas fazem um tratamento e não fazem nenhuma mudança nas suas vidas. Ficam ali paradas, única e exclusivamente à espera de um milagre. Eu, por exemplo, não creio que os nossos mentores façam milagres, mas sim que criem oportunidades e condições diferentes na melhoria, e os nossos mentores, sim, criam as oportunidades das pessoas as tornarem possíveis, se assim se deixarem interiorizar. Dessa forma, eu, quando alguém fala comigo na rua, entre amigos, onde quer que seja, eu quase sempre, muitas das vezes explico que não adianta buscar, muitas das vezes, uma ajuda espiritual se a pessoa não está disposta a fazer, às vezes, uma mudança na sua própria vida. Porque é muito fácil dizer que tem um problema espiritual e achar que com um ritual tudo vai melhorar, sem que a pessoa em questão tenha que fazer nada, tenha que mudar nada. Tem que mudar. E todos os dias nós, por este mundo fora, vemos, o que mais nós vemos são pessoas arranjando desculpas para as suas escolhas, os seus erros. Desta forma, a culpa é sempre transferida para os outros. É mais fácil, não é? Salve Deus. Porque assim a pessoa pode dizer que o mundo espiritual não ajudou em nada, porque não resolveu a vida dessa pessoa em questão, onde é um erro, onde a pessoa tem que fazer alguma coisa para mudar.
e tem vários problemas, alguns. Um problema espiritual que seja causado, por exemplo, energias negativas, herança transcendental, trabalhos feitos com baixa energia e também, quem será a vítima de magia. Estas causas modificam muitas das vezes o nosso caminho, desviando muitas das vezes o que nos estava destinado a cada um de nós, afastando as pessoas e causando uma série de grandes problemas. Porque essas energias também agem em cada um de nós, fazendo nós mudarmos a nossa forma de ser, agir e de pensar. Por mais que nós sejamos tratados, o que ficou para trás já não volta. O nosso caminho já não será o mesmo. E desta forma, nós teremos que recomeçar e não pensar única e exclusivamente e ficarmos nos lamentando pelo que não aconteceu. Assim, não fará o tempo voltar para trás. Salve Deus, você precisa entender que já fez as suas escolhas e que já aconteceram mudanças às quais não há como voltar atrás. E desta forma, a ajuda espiritual visa então um recomeço. E tem os médios também não evoluídos. Algumas pessoas, inclusive, não acreditam, não aceitam a mediunidade, de modo que muitas delas já passam a vida ignorando os sinais físicos, os sinais mentais, levam a vida ignorando os que sentem. Essas pessoas, esse ser físico, única e exclusivamente está atrasando a própria vida, porque cedo ou tarde cada um será empurrado para o mundo espiritual, seja por amor ou seja por a dor. No meu caso, salve Deus, ninguém nesta terra escolhe nascer médio, porque todos trazem com a mediunidade já, mas é uma escolha de cada um, evoluir ou prejudicar-se a si próprio por não entender ou não aceitar a sua mediunidade. Evoluir não significa ter que falhar ou seguir muitas das vezes uma doutrina. Evoluir significa aprender e entender como funciona as energias espirituais, utilizar elas para fazer as nossas escolhas e entender os acontecimentos, inclusive ter uma visão diferente sobre os fatores que poderiam acontecer. Quando não se evolui, se bloqueia muitas das vezes os sentidos no plano espiritual, atrasando muito no plano físico. Desta forma, salve Deus, devemos entender que por todo o universo funciona a energia, que somos parte desse universo e que a nossa energia vai atrair tudo o que esteja na mesma sintonia. Algumas coisas acontecem com nós médiuns, seja por negação, seja por medo, ou até mesmo por preguiça, porque tais fatores impactam diretamente na nossa evolução. Deste modo, vemos que isso tem um impacto negativo nas nossas vidas. E aqui também entra os vícios, que podem ser uma fuga para muitos médiuns, sendo eles atraídos pelos vícios como uma forma de fuga, porque sentem um vazio que não conseguem compreender. Já outros são manipulados por obsessores que vão se aproveitar da fraqueza do médium para saciar perversões e vícios que eles possuíam quando estavam encarnados, ou ainda alguns vícios que servem para deturpar
os sentidos dos médiuns, de modo que faz com que eles rompam o vínculo com a realidade, perdendo a consciência, muitas das vezes, pelo próprio mundo e, por consequência, a própria mediunidade. Do que escuta, vê, sente, podendo até sentir um alívio, contudo, isso traz consequências devastadoras para a sua vida, pois acaba vivendo assim sendo, um médium não evoluído pode ser facilmente atacado por obsessores. Eles conseguem se ligar ao campo espiritual do médium quando este está negativo. Podem até mesmo mudar a forma de ser, de agir, de pensar de cada um de nós, porque o obsessor age no mental, trazendo fraquezas de muitos problemas, tornando desta forma um médium uma pessoa, um prisioneiro do vício ou de ações negativas. Salve Deus, um obsessor se alimente dos vícios e de ações negativas, e elas geram sofrimentos aos quais podem levar uma pessoa à loucura. Assim eles adquirem a capacidade única de manipular a pessoa para que ela ou ele faça algum mal até contra a sua integridade física. E aqui começam os problemas psíquicos e emocionais. A não evolução traz em causa uma série de, entre outros fatores, medo. Uma pessoa sensível, a energia será afetada por elas, de modo que a única forma que encontramos é conhecer as fontes e como se defender da obsessão delas. Muitas pessoas esperam muito tempo e só procuram algum auxílio quando o problema já existe, ou seja, quando estão no psique doente. Alguns ficam anos em tratamento clínico, fazendo uso de medicamentos que só tratam os sintomas e não a causa. Desta forma, quando a causa é espiritual, as melhoras só vão existir quando for tratado espiritualmente. E aqui funciona. Quais serão os sinais? A mediunidade e seus fatores sempre dá sinais de aviso, sinais de alerta, que muitas pessoas percebem, mas preferem acreditar que são meros acasos ou coincidências. Mesmo que se repitam, elas preferem ignorar. Tudo com uma razão e um motivo, salve Deus. O universo tem as suas leis e nós temos as nossas escolhas. Não existem acasos. Tudo acontece por uma razão, para nos atrair para algum caminho, sempre para o melhor. Assim, devemos prestar atenção e não achar que uma série de acontecimentos ruins é culpa da má sorte. Pode ser uma forma em que os nossos dias, os nossos mentores, encontram de nos fazer entender que precisamos melhorar, evoluir, usar o que temos a nosso favor. Isto, salve Deus, não estou dizendo que tudo é orientação. Não. Podem ser as nossas próprias escolhas, como pessoas trazem estes acontecimentos. Então, não podemos nos esconder do nosso livre-arbítrio e do que ele causa no nosso campo espiritual. Porque aqui temos o trabalho, salve Deus, que é a coisa mais gratificante. O médium ajuda mesmo sem saber. Muitas das vezes o médium apenas como intermediário ou orientador espiritual da outra pessoa, sem nem ao menos se aperceber, porque as pessoas ainda têm aquela visão
de que um médium só ajuda quando dá passos. Nós podemos ajudar na rua, conversando, passando, iluminando aquele caminho, iluminando aquelas pessoas, falando na rua com amigos, pessoas conhecidas que chegam perto de nós, trazendo algumas dificuldades. Nos nossos mentores já estão ali ajudando aquela pessoa. Nós, sem saber quem é a pessoa, e então já estão sendo ajudados. Então, o médium pode ajudar, dando uma orientação, dialogando em qualquer lado, amparando até mesmo estando próximo a alguém, pois a energia do médium pode ajudar a mudar a vibração de outra pessoa. Ele faz isso, nós fazemos isso mesmo sem nos apercebermos. O problema é que se nós não sabemos, nós não se apercebemos da carga que nós absorvemos e que ficou, de forma que se ela não for transformada e eliminada ou purificada com o tempo, ela vai trazer graves problemas para a vida pessoal e para a nossa saúde. É por isso que os nossos mentores, nos nossos trabalhos, sempre temos a ajuda dos nossos mentores, a ajuda do mundo espiritual para limpar o nosso organismo, nossos chakras, nosso plexo, o nosso espírito, para não trazermos nada que nos contagie no nosso dia a dia. Os nossos mentores são maravilhosos neste serviço do mundo espiritual, de Jesus divino e amado Mestre. E desta forma me despeço, desejando a todos uma linda e abençoada noite. Salve Deus!